Oi, gente! A paz do Senhor, tudo bem, gente? Bom, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Antes de iniciar o tema, já quero desejar para vocês um feliz 2024, tá? Um início de ano abençoado, que seja um ano de muita busca, muita entrega ao Senhor, tá bom? Espero muito que Deus abençoe de forma poderosa e grandiosa a vida de cada um de vocês. Gente, já vou pedir para vocês ignorarem o barulho externo de fundo. Meu cachorro tá aqui, o Sansão, então possa ser que ele faça alguma coisa aqui, um barulho, porque não tem como deixar ele em outro lugar, senão ele fica chorando, gente. Ele chora muito, porque ele ainda é filhotinho, então ele gosta de ficar grudado assim do meu ladinho. Então ele tá aqui, então se vocês ouvirem algum barulho, alguma coisa externa, me perdoem, tá bom? Vou pedir para você clicar no gostei, porque isso me ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Se você não for inscrito, se inscreva, venha fazer parte dessa família, tá bom? Se você quer me conhecer um pouco melhor, ir lá, tirar uma dúvida, fazer alguma pergunta, me siga no Instagram, que é @brunaqueiroz545. Então, gente, vamos lá para o tema de hoje, que vocês já viram aí no título, que vai ser, eu vou compartilhar com vocês um testemunho, tá? De cura que aconteceu na vida da minha mãe. Eu vou tentar resumir, tá, gente, pra vocês, porque aconteceu muitas coisas, então se eu falar muito, o vídeo vai ficar muito extenso, muito grande. Então eu vou basicamente resumir o que aconteceu. Então, gente, a minha mãe, ela já tem algumas patologias pré-existentes, como hipertensão, diabetes, ela tem colesterol alto, ela também tem problemas cardíacos e algumas outras enfermidades. E minha mãe trabalha fora, né? Ela é doméstica, ela já trabalha como doméstica, já tem mais de 40 anos, só que agora ela vai apenas uma vez na semana, né? Fazer comida, essas coisas, porque ela já é de idade. Minha mãe tem 75 que ela fez esse ano, né? O ano passado que passou, ela fez 75 anos, esse ano ela vai fazer 76. Então a minha mãe já tem uma certa idade, né? E do nada ela começou a relatar acerca, né, de umas manchas que apareceu por todo o corpo dela. De início nós pensamos que era rubéola, né? Se você já teve ou conhece alguém que teve, você vai saber como que é ali os sintomas da rubéola. E um dos sintomas dessa enfermidade são as manchas, né, avermelhadas por todo o corpo, por toda a região do corpo, dá em olhos, na boca, no nariz, braço, pernas, barriga, dá em todo o corpo, gente. E era dessa forma que minha mãe se encontrava, tá? O corpo dela estava totalmente tomado com essas manchas. E assim, foi algo que foi do nada, ela estava bem, não tinha nada assim que fizesse, né, com que ela tivesse esses sinais e sintomas. Simplesmente do nada ela começou a apresentar esses sinais visíveis no corpo dela, e também outros sinais que fez com que eu achasse que era rubéola também, eram sintomas de resfriado, garganta doendo, coriza, nariz entupido, espirrando, que também é algum dos sinais, tá, dessa enfermidade. E assim, nós levamos, né, minha irmã em primeiro lugar levou ela no médico, ela foi na emergência, e lá ela foi atendida por um clínico geral, e lá o médico falou que era uma reação alérgica, mas não disse que tipo de alergia que era, porque quando você vai na emergência, a emergência ela funciona como? Ela é de forma imediativa, entendeu? Ela te dá ali a solução naquele momento para o seu problema. Se você tá com uma dor de estômago e você vai até a emergência, eles vão administrar em você um remédio para cessar essa dor, esse incômodo que você tá naquele momento passando, mas não vai haver uma investigação. Vocês conseguem entender? É muito difícil eles começarem a investigar, mandar fazer exames, essas coisas todas. Depende muito da unidade hospitalar que você vai ser atendida, tá? Eu não vou aqui generalizar que todas as emergências são dessa forma, mas assim, na sua maioria,
eles só sanam o seu problema ali de forma imediativa. E eu tô falando isso, gente, porque eu tô estagiando no hospital, eu faço enfermagem, então eu sei como funciona esse meio hospitalar. Então, na emergência, no máximo de exames que eles vão pedir para você naquele momento ali, vai ser um hemograma, vai ser um exame de sangue e nada mais, não vai passar algo assim mais aprofundado. Vai depender também da patologia pré-existente que esteja ali naquele momento, tá? E vai depender da unidade. A minha mãe, ela tem plano de saúde, então nós levamos ela no particular. E lá o médico, ele não passou nenhum tipo de exame, nem esse exame simples que toda emergência, quase todas elas passam, que é o hemograma completo, que é o exame ali de urina, o de sangue, né? Às vezes, dependendo, pede de fezes, que é muito mais raro deles pedirem, eles pedem mais de urina e de sangue. E não pede mais outros tipos de exames. No caso da minha mãe, quando minha irmã levou ela a primeira vez, não pediram nem esse exame, que é o básico, sabe, que eles pedem ali, normal, da rotina ali da emergência, que os médicos costumam a pedir, né, para que venha o paciente realizar. Não pediram para minha mãe fazer. O médico só falou que era uma reação alérgica e passou um anti-alérgico para ela tomar e também um corticoide que auxilia na questão da coceira, porque essas manchas fazia coçar muito mesmo. Ela ficava se coçando, e quanto mais você coçar, né, vai ferir a pele vai ficando ali totalmente machucada. Então ela coçava muito, então eles deram, né, o corticoide para ela, para melhorar essa sensação de coceira, para dar um alívio, né, e passou um remédio lá de alergia, sem saber qual é o tipo de alergia, porque para você conseguir identificar qual é o tipo de alergia que está ali sendo manifesta, você precisa ir no alergista, você precisa fazer exames alérgicos para ver da onde que está vindo essa alergia, essa manifestação clínica. Para saber precisamente ali o diagnóstico de fato. Então, eles simplesmente passaram e ela foi para casa. Ela ficou tomando, né, os dias que o médico indicou para ela tomar e nada do negócio parar, nada da coceira cessar, nada das manchas saírem. E ela estava se sentindo muito mal mesmo. Aí, levei novamente ela no médico. Levamos ela novamente no médico. Aí eu falei pra minha irmã, dessa vez eu vou ir porque eu vou falar pra ele passar exame pra ela, pelo menos o básico do básico, que é de urina e o de sangue. Então eu vou ir com ela dessa vez, porque minha irmã levou ela, mas não entrou com ela pra ali falar com o médico e tal, ela entrou sozinha e tal. E dessa vez eu entrei com ela, especifiquei tudo pro médico, falei que já tinha levado ela no médico, o médico, né, tinha passado os remédios, só que não tinha feito nenhum tipo de exame pra saber o que era, o porquê, né, dessas manchas, dessa coceira. Aí até falei pra ele, eu tô achando que é rubéola, porque as manifestações clínicas são parecidas e etc. Aí ele até, né, falou que poderia ser. E no caso, para você saber se era rubéola, você tinha que fazer um exame específico para rubéola, porque o exame em si de sangue, ele não ia mostrar, tá, essa patologia. Então precisava fazer um exame específico e lá nesse hospital, nesse dia, não tinha esse tipo de exame. Então ele me deu o encaminhamento, né, para minha mãe estar fazendo esse exame, mas ele passou lá o básico do básico, que era de urina, tá, e o de sangue normal. E lá, quando minha mãe fez, né, tudo direitinho, deu que ela tava, né, com infecção urinária e deu várias alterações, né, na questão das hemácias, algumas coisas, deu algumas alterações. Então ele pegou, passou o remédio, deu o corticoide novamente para que cessasse, né, essa coceira, porque era uma coceira muito forte, um incômodo muito grande, e falou para que ela, né, fizesse esse exame só para descartar se fosse rubéola, e falou que se não melhorasse era para voltar. Então minha mãe tomou os remédios, né, durante o tempo determinado que o médico passou para ela,
E nada, gente, nada de melhorar, não melhorava. E a gente já não queria ficar levando a minha mãe em hospitais, porque o hospital é um ambiente onde tem um nível muito grande de micro-organismo vivo, de infecção. Então, assim, a pessoa já está com a imunidade baixa, no caso minha mãe já estava com a imunidade baixa. E ela toda hora frequentando o hospital, onde ali uma quantidade muito grande de infecção, de micro-organismos vivos, isso poderia fazer com que ela viesse, né, adquirir outro tipo de patologia. Então a gente falou assim, mãe, não vamos mais te levar no hospital. Eu acabei que marcando um alergista para ela. Falei assim, mãe, vamos marcar um alergista para realmente ir nele, ele passar o exame de alergia para saber realmente de fato o que a senhora qual o tipo de alergia. E a gente também começou a pensar que era sim alguma alergia, mas era mais emocional. Eu e minha irmã começamos a achar que era mais emocional, porque a minha mãe estava sob muita pressão, muito angustiada porque não cessava as manchas, a coceira não saía. Isso ali já estava mexendo com o emocional dela, com o psicológico dela. Então a gente acabou que achando que era algo emocional mesmo, porque não sarava. Mesmo ela tomando remédio, mesmo ela fazendo tudo que os médicos estavam orientando, não melhorava, gente. Pelo contrário, ficava cada vez pior. E aquilo ali começou a angustiar minha mãe, e começou também a me angustiar. Foi quando Deus ele me deu o discernimento espiritual de que aquilo ali era algo espiritual. Porque ela estava indo no médico, ela estava tomando os remédios e não estava tendo efeito, não estava surgindo. Pelo contrário, a enfermidade estava indo piorando cada vez mais. A pele dela começou a descamar, né? De tanto coçar, começou a descamar a pele dela. E aquilo ali já estava trazendo uma perturbação para mim e para minha irmã. Porque minha mãe me ligava o tempo todo, a minha mãe ligava o tempo todo pra minha irmã, o tempo todo falando dessa doença, de que ela achava que estava com algo, de que ela ia morrer. E aquilo ali começou a trazer uma opressão pra gente. Então foi quando Deus me deu o discernimento espiritual de que aquilo ali era algo espiritual. Não era algo físico, mas era algo espiritual, onde deveria estar sendo feita ali uma oração de intercessão. E teve um dia que minha mãe estava assim, se sentindo muito mal, ela passou mal no trabalho, e assim, foi um dia muito ruim. E eu lembro que eu dobrei o meu joelho no escritório do meu esposo, e eu chorei muito ali diante de Deus. Eu falei, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor possa visitar a minha mãe, Pai, que todo o mal que esteja relacionado à vida dela, sabe, o físico dela, na esfera espiritual, que venha a ser desfeito, que o Senhor venha jogar por terra agora, pela autoridade do nome de Jesus. Eu comecei a fazer aquela oração, impulsionada pelo Espírito Santo, uma oração de autoridade, de repreensão realmente do mal, porque foi algo maligno que lançaram sobre a vida da minha mãe. A minha mãe é uma pessoa que ela não é cristã, gente, ela é uma pessoa muito difícil, muito complicada, é uma pessoa que a gente está em constante oração, constante ali em busca pela vida dela, para que Deus a alcance, para que Deus a transforme, mude a vida dela. Então, foi algo realmente que foi lançado sobre a vida dela, porque Deus me deu esse discernimento. E ela estava, vindo do trabalho, e eu falei para o Senhor, Senhor, se for da tua vontade, permita que minha mãe venha para minha casa, porque eu vou estar orando com imposições de mão sobre a vida da minha mãe, porque a palavra do Senhor diz, imporarão as mãos sobre os enfermos e os curarão em meu nome. Então, a palavra nos dá base para isso. Então, eu falei assim, Senhor, se for da tua vontade, traga a minha mãe, que minha mãe venha e que eu venha interceder por ela, que eu venha clamar pela vida dela, para que ela venha ser curada, que a sua saúde venha ser restabelecida, porque aquilo ali já estava trazendo uma tormenta muito grande para mim e para minha irmã. A gente já estava num nível assim tão grande de estresse, porque a gente já tinha levado ela em médico, não foi nenhuma nem duas vezes, já tinha levado os médicos falando as mesmas coisas, passando os mesmos remédios e gastando dinheiro com remédio caro que os médicos passavam para ela, entendeu? Assim, base de 100, 150 reais. Então, assim, tava uma opressão muito grande realmente. E então, quando Deus me deu o discernimento espiritual,
eu fiz de acordo com o que Deus me orientou a fazer. E eu fiz aquela oração ali de repreensão, orei falando para que Deus levasse ela até minha casa, se fosse assim, para que eu estivesse orando e intercedendo por ela. E assim aconteceu. A minha mãe, muito difícil a minha mãe vir até minha casa, porque eu moro muito distante da casa dela. Então nesse dia foi tudo preparado pelo Senhor. E ela veio direto do serviço para minha casa. E a primeira coisa, gente, que quando ela colocou os pés dentro da minha casa, eu fui orar por ela. O Espírito Santo de Deus, ele me impulsionou a fazer dessa forma. E ali eu peguei, aqui em casa, né, tem um óleo ungido que meu esposo, quando ele foi no monte, né, ele comprou, porque no monte aqui sempre vende, né, esses óleos ungidos. E então nós, né, consagramos ao Senhor e tudo mais. E tinha aqui em casa e eu peguei, coloquei um pouco na minha mão e fui orar por ela com imposição de mão. E ali eu comecei a orar, comecei a clamar a Deus. Deus começou a impulsionar, a neutralizar o mal, tudo que foi lançado sobre a vida da minha mãe, em todas as áreas da vida dela. Eu comecei a orar, repreender com autoridade no nome de Jesus. Eu comecei a orar por ela, pela saúde dela, pelo emocional dela, pelo físico dela. Gente, eu comecei a orar muito pela minha mãe naquele momento. Aí naquele momento ela começou a chorar bastante. E eu comecei a orar. E depois que eu terminei aquela oração, eu senti muita paz de Deus. Eu senti muita tranquilidade. E eu senti a fisionomia da minha mãe totalmente diferente de quando ela tinha chegado. Que ela realmente não estava bem. A expressão dela não estava bem. Você via que havia algo espiritual ali, né, se manifestando. E depois que eu concluí esta oração, que eu clamei, que eu roguei ao Senhor, eu senti muita paz. Eu senti de fato que ali Deus tinha jogado por terra o mal que haviam lançado sobre ela. Eu senti realmente que Deus tinha ali naquele momento desfeito todo o mal, repreendido todo o mal e trago a cura sobre a vida da minha mãe. E assim, gente, foi feito, porque a palavra do Senhor diz lá em Tiago 5,16, que a oração feita por uma pessoa justa, ela pode ir muito em seus efeitos. E quando nós oramos, quando nós declaramos mediante a palavra, Deus ele vai, Deus ele faz, Deus ele realiza, Deus ele opera. E foi desta forma, porque eu fiz tudo com base na palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos conduz, nos orienta a virmos fazer. Então daquela forma eu fiz e orei, intercedi pela vida dela. E depois passou, né, uma semana mais ou menos, e eu liguei para minha mãe, entrei em contato, fiquei ali direto em contato com ela e falei: mãe, como é que tá? Melhorou? E ela falou assim: Bruna, sumiu tudo, sumiu as manchas, parou a escamação, foi embora. Porque Deus ele me deu um discernimento espiritual, eu tive ali a sensibilidade de estar sensível à voz do Espírito Santo. E Deus me trazia o discernimento que aquilo era algo espiritual, era algo que tinham feito sobre a vida da minha mãe. E aquele mal estava sobre ela. E Deus me orientava, me conduzia a orar, a fazer uma oração de repreensão daquele mal. Então aquele mal foi desfeito, foi quebrado sobre a vida da minha mãe. Minha mãe recebeu a cura, a restauração do Senhor. E, gente, ela tá super bem. As manchas simplesmente desapareceram, a coceira simplesmente parou, o incômodo simplesmente saiu depois da oração realizada. Então, eu quis compartilhar com vocês esse testemunho, porque às vezes a gente fica naquilo ali, leva no hospital, volta do hospital, toma remédio, e às vezes não é algo físico, às vezes é algo espiritual. É algo no mundo, na esfera espiritual. E nós temos que estar sensíveis à voz do Senhor, para que venhamos nos atentar, para que venhamos ter um discernimento e venhamos agir da forma correta, tendo sabedoria. Então, às vezes, vai ser algo vindo, sabe, do maligno, de Satanás. Às vezes vai ser algo que fizeram e nós vamos ter que ter esse discernimento espiritual, nós vamos ter que ter essa sensibilidade espiritual para conseguirmos discernir e saber e agir da forma correta, tá bom? Eu espero muito que de alguma forma esse vídeo te ajude, te abençoe, te edifique, compartilhe com mais pessoas e até o próximo vídeo.